Olá, Rangel de novo aqui com vocês para falar de mais um assunto importante da embriologia. Esse assunto se chama os folhetos embrionários. O que são folhetos embrionários? Folhetos embrionários são tecidos presentes no corpo do embrião, formados em uma das fases do desenvolvimento embrionário, que vão originar os tecidos adultos. Vamos só lembrar que tecido é um conjunto de células que trabalha junto em uma mesma função. Essas células precisam ser iguais? Não, podem ser diferentes uma das outras. Porém, elas trabalham ao mesmo tempo, trabalham em conjunto, para que seu corpo desempenhe alguma função específica. Esses folhetos, como formam tecidos, também formarão órgãos e sistemas do seu corpo, tá legal? Que é importante eu lembrar, quando surgem os folhetos embrionários? Os folhetos embrionários surgem no quarto estágio do embrião. Quais são os quatro que eu não lembro mais, Angel? O primeiro é o zigoto. O zigoto é formado quando o espermatozoide e o ovócito secundário se fundem no momento da fecundação. Forma-se a primeira célula, célula-ovo ou zigoto. Isso acontece na tuba uterina da mulher. E aí, na tuba uterina, o zigoto começa a sofrer a segmentação. Começar a sofrer divisões que formarão aglomerados de células até formar uma estrutura de nome mórula. Na mórula, as células são indiferenciadas e têm formato de amora, daí o nome mórula. A mórula se abre numa bola de células chamada de blastocisto. O blastocisto tem duas camadas de células, uma que reveste a bola, o trofoblasto, e uma interna chamada de embrioblasto. O embrioblasto forma o embrião. O trofoblasto forma a placenta junto ao endométrio. Esse embrioblasto vai começar a sofrer um processo chamado de gastrulação e formar a gástrula, que aparece para vocês aí no esquema. Ó. A gástrula possui uma estrutura que parece uma concha, sabe concha de sorvete? Tem uma abertura, uma cavidade interna e a parede. Essa é a parede. É como se a gente estivesse cortando de lado, tá? Essa é a parede. Aqui está a abertura e aqui a cavidade interna. A abertura se chama blastóporo. Esse blastóporo pode originar ou a boca ou o ânus, dependendo de que animal a gente está falando. Esse aqui, por exemplo, o blastóporo vai originar o ânus. Por que, Rangel? Porque existe nos dois filos animais que são chamados de deuterostomados, animais onde o blastóporo origina o ânus. Os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, e os cordados. Rangel, não conheço os cordados. Somos nós. Nós nos costumamos chamar de vertebrados, mas na verdade somos animais que possuímos uma notocorda em alguma fase da vida embrionária. Notocorda é uma estrutura da neurula, o próximo estágio embrionário, que ajuda na formação do tubo neural. Beleza? Essa cavidade interna aqui ó, se chama arquêntero. O arquêntero originará o intestino. E essa estrutura, acho que é meio verde, amarelada, né? A parte vermelha e a parte cinza são os folhetos embrionários. Então, a parede da gástrula é formada por 3 camadas de células, onde essas camadas são os folhetos embrionários. Cada folheto originará uma estrutura diferente. Tá aí para você. Ó. Agora só em outro ângulo. A entrada da gástrula, chamada de blastóporo, o arquêntero que formará o intestino. A parede azul é a mais interna. Por ser a mais interna, se chama endoderme. A endoderme vai dar origem a sistemas específicos. Ela e a parede mais externa, a ectoderme, são formadas durante a formação da gástrula mesmo. Assim que a gástrula começa a ser formada, é formada essas duas paredes. Logo depois, vem a formação do tecido chamado de mesoderme, que pode se formar de várias formas diferentes. Embolia, epibolia, mas tudo isso é muito complexo e mais puxado do que a gente precisa. Para a gente, o que é necessário saber é que nós temos 3 folhetos. Quais são eles, Angel? A endoderme, o mais interno, a ectoderme, o mais externo, e o intermediário chamado de mesoderme. A mesoderme que está aqui, ó, formará inclusive aquela cavidade interna no corpo, que existe na fase de neurula, chamada de celoma, onde se formam seus órgãos vitais. O seu coração está dentro da caixa torácica. A cavidade dessa caixa, na verdade, é originada do celoma. Beleza? Vamos ver os folhetos então? Ó, são 3 folhetos. O que cada um deles forma? Vamos acompanhar por aqui. Ectoderme, que é o mais externo, ele vai formar o seu sistema nervoso,
sua pele e os anexos da pele, pele é o maior órgão que tem no teu corpo, o sistema nervoso e alguns tecidos que formam revestimento do corpo, chamados de tecidos epiteliais. Tecido a gente vai ver depois de embriologia, então por agora não tem mistério. Quando eu falar dos tecidos, eu falo do folheto de novo, tá bom? O mais intermediário, a mesoderme, origina um bando de coisa. Origina seu sistema cardiovascular ou circulatório, seu sistema urinário, por onde você faz xixi, seu sistema reprodutor, origina seu sangue, origina seus músculos, origina seus ossos, origina o tecido que forma as células do sangue, é chamado de tecido hematopoético aqui, ó, tá vendo? Forma as células do sangue, forma tecidos chamados de conjuntivos, tecidos que preenchem espaço no seu corpo, formam ossos, cartilagem e o próprio sangue, formam alguns tecidos epiteliais e ainda células indiferenciadas em adultos. Aqui no esquema está falando para vocês que a mesoderme forma a célula mesenquimal. A célula do mesênquima, a célula mesenquimal, é a célula tronco adulta. Ela origina outras células desse tal de tecido conjuntivo que nós falaremos depois das aulas de embriologia. Legal? O folheto mais interno se chama endoderme. O mais externo, ecto, o do meio, meso, e o mais interno, endo. A endoderme vai formar para a gente basicamente dois sistemas. O sistema respiratório e o sistema digestório. Esses dois são formados a partir da endoderme. Além do sistema digestório, aquelas glândulas que ajudam na digestão, vê se você lembra. Pâncreas, fígado, glândulas salivares, também serão formadas a partir da endoderme. Além delas, algum tecido epitelial também vai ser formado. Na verdade, o epitelial é formado pelos 3 folhetos. O tecido nervoso só pela ectoderme. O muscular só pela mesoderme. E o conjuntivo também. Mas tecidos a gente aprende depois de embriologia. Então, ectoderme, mesoderme e endoderme formam nossos sistemas, órgãos e tecidos adultos. A ordem aparece nesse slide aí para vocês. Beleza? Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, mas ainda na embriologia. Vamos falar sobre os anexos embrionários. O que é isso? O embrião, quando é desenvolvido no corpo da mãe ou fora dele, pode ter algumas estruturas que facilitam a sobrevivência dele e o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que todos vocês sabem, ou pelo menos conhecem, a placenta. Sabem o que é ou conhecem. A placenta é um órgão formado pela fusão de um tecido do embrião, o trofoblasto, e um tecido do útero da mãe, a endoderme, o endométrio. Endométrio mais trofoblasto juntos formam a placenta. E a placenta vai abastecer o embrião humano ou o embrião de um mamífero placentário durante todo o desenvolvimento embrionário no útero da mamãe. Agora, por exemplo, eu botei aqui para você o exemplo de um ovo de uma ave. A galinha, quando bota ovo, dentro do ovo tem que estar tudo necessário para o pintinho se desenvolver. Porque a mãe não vai dar alimento para ele dentro do ovo. O pintinho não vai sair do ovo, mijar e voltar. Ele não vai poder fazer um lanchinho. Então ele tem que ter tudo que ele precisa dentro do próprio ovo para o desenvolvimento dele acontecer. E aí esses anexos vão aparecer aí para vocês. Tá muito complexo esse desenho aqui, tá? É só para te mostrar. Aqui está o embrião, bem mal desenhado. A formação do pintinho que vem pela frente. Olha, a clara do ovo, a gema do ovo. Na verdade, já não é uma gema, é o saco vitelínico. Falo dele um pouquinho melhor. Pedúnculo vitelínico, comunicação do saco vitelínico com o embrião. A membrana vitelínica junto ao saco vitelínico. A casca do ovo. A casca do ovo, nesses ovos de aves e répteis, é fundamental. Por quê? Esses ovos de aves e répteis são chamados de... não está o nome aqui direto, mas eu falo para vocês. São chamados de ovos amnióticos. O que é um ovo amniótico? É o ovo que tem uma estrutura chamada de amínio. O amínio está aqui embaixo em algum lugar. O amínio é uma estrutura que reveste o embrião. Está aqui, ó, amínios. Ele reveste o embrião, evitando o ressecamento. E também protege ele contra impactos. Só que, onde é que a ave bota os ovos dela para chocar? Não é dentro do ninho? Répteis também. Esses animais botam seus ovos fora da água. Como os ovos estão fora da água, a casca deles tem que ser impermeável a líquido. Eles não podem, o pintinho dentro do ovo, perder água para o meio. Porque senão o embrião vai sofrer desidratação e vai acabar morrendo.
Por isso é muito importante que a casca desse ovo seja impermeável, pelo menos à água. É permeável a gases. Você pode não acreditar, mas o pintinho dentro do ovo respira. Ele absorve oxigênio do meio pela casca e libera gás carbônico pela casca para o meio. A casca tem poros tão pequenos, mas tão pequenos, que permite a passagem de gases, mas não a passagem de líquidos. Rangel, qual é o principal integrante dessa casca? O calcário, uma substância à base de cálcio, um sal mineral fundamental para a formação dos próprios ossos do pintinho que está aí dentro. Tá legal? Então a casca é uma casca impermeável em ovos amnióticos presentes em aves e répteis. Ovos que são colocados fora da água, na terra, para se desenvolver e não podem ressecar. Tem um mamífero também que faz isso, né? Além das aves e dos répteis, tem um mamífero, um grupo de mamíferos, que é ovíparo. Bota um ovo semelhante ao da ave, também com casca impermeável, porque o ovo é colocado na terra, não pode ressecar. Que mamífero é esse? É o monotremado. Rangel nunca ouviu falar esse nome, talvez conheça o exemplo. O ornitorrinco, aquele animal que existe lá na Austrália e parece que é a sobra do que tinha no céu. Aí Deus pegou um bico de castor, uma cauda de castor, um bico de pato, patinhas de topeira e juntou no animal só. Aí virou ornitorrinco, que é mamífero. Caraca, Rangel, bota ovo é mamífero? Sim. A mãe, ela não tem mamilos igual os seres humanos ou os mamíferos placentários. A pele dela tem várias glândulas mamárias por onde sai leite. Aí quando o filho quer mamar, ele puxa com o biquinho a pele, o próprio pelo, que o mamífero tem como característica, funciona como mamilo e por ali desce o leite, escorre o leite que o bebezinho tem que tomar. Então mamíferos que botam ovo também tem o ovo amniótico igual da ave e dos répteis. Valeu? Olha, aqui está um pouquinho mais simples, ou melhor, muito mais simples. Está mostrado o embrião para vocês, nesse desenho feio e mal demonstrado aqui. Vascularizado, tá vendo? Vasos sanguíneos, que se comunicam com outras estruturas. Essa bolsa enorme chama-se saco vitelínico. Qual é a função do saco vitelínico? Ele armazena os nutrientes para o embrião. Então, toda a comida que o embrião precisa está presente no saco vitelínico. Ele vai absorvendo ao longo da vida, crescendo e se desenvolvendo. A função do saco vitelínico é armazenar nutrientes. Não se desespere em anotar isso, se você quiser agora, porque dá uma olhada no que vem depois. Se você notar, os anexos principais, eu coloquei para vocês as funções aí. Ó. Saco vitelínico, a estrutura ligada ao intestino, que vai dar o vitelo. O vitelo é o nutriente do embrião, dando para ele a capacidade de nutrição do seu alimento. E por aí ele vai se desenvolver. Tá? Nós, seres placentários, até temos saco vitelínico, mas ele é pequenininho, porque ele não dura muito tempo. A placenta substitui a função dele rapidamente. Mas a gente fala da gente depois, tá? Então, o saco vitelínico de um ovo amniótico, ovo de ave, réptil e mamífero, armazena nutrientes pra gente. Esse é o saco vitelínico aqui, tá legal? Outro cara importante, tá vendo? Além da bolsa do saco vitelínico, esse é o embrião. O embrião está revestido aqui ó, por essa membrana verde, de nome amnio, que eu já falo dela. Mas aqui está o saco vitelínico, embrião, e tem outra bolsa menor ligada a ele. Essa bolsa menor se chama alantoide. O alantoide é uma estrutura que permite que o embrião troque substâncias com o meio. É pelo alantoide que os gases são trocados, então ele é responsável pela respiração. É o alantoide que recebe as excretas, as substâncias que o embrião forma e não prestam mais para ele. Ó, você sabe quanto tempo leva para o pintinho nascer? 3 semanas, 21 dias. A galinha bota o ovo durante 21 dias, o pintinho se desenvolve dentro do ovo. Como eu falei anteriormente, o pintinho não pode sair do ovo, mijar e voltar. Ele tem que fazer xixi dentro do ovo. Mas ele fazendo xixi dentro do ovo, ele não pode se intoxicar? Não, porque existe o alantoide. O alantoide é a bolsa onde o embrião libera as substâncias tóxicas e também as excretas dele. Então ele tem 3 funções: respiração, trocar gases com o meio, desintoxicação, moléculas tóxicas vão para ali para não intoxicar o embrião, e excreção, eliminação das excretas, na verdade, armazenamento das excretas, para não atrapalhar o desenvolvimento do embrião. Esse é o alantoide. Muitas vezes o alantoide acaba se fundindo, ou se confundindo, se juntando, com uma membrana protetora que reveste toda a estrutura de desenvolvimento direto do embrião. Essa membrana se chama cório, ou corion. O cório é uma membrana de proteção, que está ao redor do embrião,
que eu posso comparar a bolsa amniótica de uma mulher grávida. O embrião humano é crescido dentro de uma bolsa amniótica preenchida por líquido. A cavidade do córion também tem líquido interno. Tá legal? Então o córion faz essa proteção interna aí. Outro anexo importante é o tal do amnio. Tão importante que dá nome ao ovo. Ovo amniótico é porque tem amnio. Esse tal de amnio aqui, ele reveste o embrião e se você notar, a cavidade que ele forma, ó, o embrião é essa linha fina. Essa linha mais grossa verde já é o amnio. E entre o embrião e o amnio, o que tem? Líquido. É um líquido que evita a desidratação do embrião. Então ele auxilia o embrião a não se desidratar. E além disso, ele protege o embrião. É como se ele fosse uma borracha grossa, uma capa de silicone protegendo seu celular. O embrião seria seu celular e a capa de silicone o amnio, dando proteção ao embrião que está ali dentro. Então é muito importante por proteger e por evitar a desidratação dele. Legal? O embrião está sendo mostrado aqui, você já viu. Essa ao redor é a casca calcária. A casca que é permeável a gases, mas não a líquidos. Existe uma membrana que reveste a casca. Essa membrana, não sei se alguma vez você já fez isso, descascou ovo cozido. Se você cozer um ovo por 15 minutos na água fervendo lá, quando você tirar o ovo e tentar descascar, ele vai ser fácil, ele vai ficar todo durinho, né? O cozimento vai modificar essa proteína aqui, ó, mas a gente já fala disso. E aí, quando você cozinha o ovo e quebra a casca do ovo todo, fica mais fácil de descascar se você puxar uma pelezinha que tem logo abaixo da casca. É essa membrana da casca aqui, ó, que evita que alguma farpa da casca possa causar lesão no córeo ou em qualquer anexo embrionário. Beleza? Dentro da casca do ovo, dentro da membrana da casca, para fora do córeo, está a albumina. Essa seria a clara do ovo. A albumina é uma proteína que acaba dando proteção ao cara que está ali dentro. E quando cozida, muda de forma, dando aquela consistência do ovo que a gente conhece do ovo cozido. Tá legal? Então, a albumina presente no meio. Rangel, cadê a clara? Não tem clara, gente. Porque a clara do ovo nada mais é do que Mas uma dúvida que surge, gente. E a gema? Cadê a gema desse ovo aí? Beleza, eu entendi que a albumina, ela fervida, ela é clara, na verdade, né? Quando fervida, dá aquela consistência esbranquiçada ao ovo. Mas cadê a gema? A gema, na verdade, gente, ela é ocupada o lugar dela por essa estrutura toda grande que você está vendo do córion aqui, ó. Essa linha vinho, né? Parece vinho escuro aqui. Tudo que está aqui dentro seria o que viria a partir da gema. Mas tem uma coisa importante: a gema é o gameta feminino não fecundado. Então, quando a galinha bota o ovo, na verdade, o que tem ali dentro do ovo é o gameta feminino. Se ele for fecundado, o que vai acontecer? Quando ele é fecundado, as estruturas que se desenvolvem são o embrião e os anexos embrionários. Então, isso daria lugar à gema do ovo, beleza? Só que nesse caso aí, o ovinho galado vai dar origem ao embrião, o saco vitelínico vai dar os nutrientes para o ovo, etc. Vai nascer, vai desenvolver o pintinho, o réptil, o mamífero, que vai nascer desse ovo com casca. Quando o ovo não é galado, quando a galinha ela produz produz o gameta dela, e o gameta dela não é fecundado, ela forma um ovo também, só que esse ovo não tem essas estruturas, porque não houve fecundação. Aí a gema ocuparia esse lugar, tá? Sendo a maior célula conhecida por nós, pelo menos uma das maiores células, a maior célula que a gente consegue ver a olho nu, a gema do ovo presente no ovinho, então. Tá legal? Isso a gente fecha a ideia do ovo amniótico. O ovo tem amnio, alantoide, córeo, saco vitelínico como principais anexos. Não esquece, nesse ovo aí, que répteis, aves e mamíferos ovíparos usam, a casca é impermeável, permeável a poucos gases e um pouquinho de água para resistir a ambiente seco. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês as funções de cada um dos anexos, né? Eu não vou ficar lendo para vocês, vocês sabem ler muito bem. É só dar um pause, quem quiser copiar tudo bonitinho. Vai copiando, ó, os anexos, saco vitelínico, o amnio, que recobre o embrião, evitando dessecação e protegendo contra impactos. O alantoide, que serve para respirar, que armazena excretas, que armazena as substâncias tóxicas que possam ser produzidas pelo embrião, pode se juntar no córion
e virar uma estrutura de respiração, o alantocórion. E o córion é uma membrana que envolve isso tudo, como eu falei, podendo se juntar ainda com o alantoide. Beleza? Aquele ovo que acabou de passar era o ovo amniótico. Quem tem ele? Animais ovíparos que botam o ovo fora d'água. Répteis, aves e mamíferos monotremados. O ornitorrinco, a equidna são os mais famosos deles. Tá legal? E agora, esse ovo que eu estou citando aqui para vocês é o ovo anamniótico. Não tem amínio. Por que não tem? Porque a casca desse cara não é calcária. Esse ovo é um ovo aquático. É ovo que peixes e anfíbios utilizam. Tanto peixe como anfíbio tem fecundação externa. O macho e a fêmea lançam gametas na água, os gametas se encontram na água, formam uma célula ovo e um ovinho como todo. Esse ovo tem casca maleável. A casca é mais flexível. Se você já comeu alguma vez em restaurante japonês ovas de peixe, ou já comeu caviar, esses caras são ovas de peixe que são totalmente molinhas assim, ó. Você pega uma ova daquela, a massa é maleável, solta, volta ao normal. Se você pega um ovo de galinha e faz assim, você quebra o ovo. Porque não tem caixa calcária no ovo anamniótico. Por que não? Porque ele é formado dentro da água, ele se desenvolve dentro da água. Então não há problemas de dessecação. Ocorre uma troca de água direto pela membrana. Se não desseca e tem água para trocar, para que ter amínio? O amínio é perdido. Da mesma forma, a troca de gases, a excreção, a liberação de excretas e de moléculas tóxicas pode ocorrer facilmente por esse ovo. Então, além de não ter amínio, outra coisa, outro anexo, que os ovinhos de peixes e anfíbios não possuem é o alantoide. É um ovo sem amínio e sem alantoide, chamado de ovo anamniótico. Rangel, e saco vitelínico e cólion, esses caras estão presentes. O saco vitelínico armazena alimento para o embrião poder se desenvolver e o cólion forma a membrana interna, onde ele está ali também. Os anexos amínio e alantoide não estão presentes nesses ovos de peixes e de anfíbios. Legal? E nos mamíferos placentários, os anexos são quase todos substituídos. Se você olhar o esquema que eu coloquei aqui, você vai encontrar o resto de saco vitelínico, amínio, cório, tudo isso é atrofiado, não funcional ou muito pouco funcional. Por quê? Porque tem um órgão híbrido formado pela mãe e pelo embrião que acabam permitindo a troca de substâncias durante a gestação. A mãe gesta o ovo dentro dela, trocando substâncias. Quem troca é a famosa placenta. Então a placenta é o anexo embrionário dos mamíferos placentários que permite que a mamãe troque substâncias com o embrião, dando oxigênio, água, nutrientes, anticorpos e várias moléculas importantes, pegando várias moléculas que não servem mais para ele, excretas, gás carbônico, sais que não prestam mais, água que está sobrando. Então a troca de substâncias ocorre via placenta, auxiliada pelo famoso cordão umbilical, ó, que vem pela placenta até a região do umbiguinho do embrião, onde as trocas vão acontecer. Os pulmões estão cheios de líquido, a respiração não é pulmonar, né, via placenta, é uma respiração placentária. O coração tem uma adaptação especial, tem uma abertura entre átrios para permitir uma troca de sangue e dar mais sangue oxigenado para o embrião. Então tem várias adaptações especiais graças à existência da placenta. Não precisa de amínio, não precisa de alantoide. O cório acaba virando a bolsa amniótica. O amínio, na verdade, se apresenta como líquido amniótico, né? Não uma estrutura tão bem formada como do ovo amniótico, que a placenta acaba fazendo todas as funções necessárias daqueles anexos como todo ali. É o anexo mais importante para nós que somos placentários. Apesar do saco vitelínico ajudar no início do processo, dando um pouquinho de alimento também. Tá legal? Tem um outro mamífero que é o marsupial. Marsupial é aquele de bolsa. Canguru, koala. No Brasil, o mais famoso é o gambá. Nesse cara, o embrião nasce prematuro, vai para dentro da bolsa, que funciona como uma incubadora. Dentro da bolsa, o embrião vai se desenvolver, vai crescer, amadurecer, até que pode sair da bolsa, conquistar o mundo externo, mesmo assim ainda volta para mamar durante um tempo, até que é desmamado e ganha o ambiente externo mesmo. Legal? Então, com isso, a gente fecha essa parte aí, que falou de tecidos embrionários e anexos embrionários, seguindo a parte da embriologia. Beleza? Esses anexos são bastante importantes para ajudar o embrião a se desenvolver
e os tecidos embrionários formarão os tecidos adultos, tão importantes para a gente também. Beleza? Angel se despedindo, galera, valeu por mais essa aula de embriologia aqui comigo, tá legal? Aquele abraço, fui!